Machine Radon Leshana Arate Yeshua. We ended now plotted in Okoe Lava. We is the Zonwana Makoete Leva. Espírito Santo de Deus, estou aqui como garçom da sua palavra para ministrar. Senhor, aqui está o teu povo reunido. Hoje, Senhor da glória, estamos no 9º dia. Acreditamos, ó Deus, que essa área, Senhor da glória, o Senhor operará de forma poderosa. Direciona cada um que aqui está. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. No poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Isso. Preciso que você redobre a tua atenção. Lhe prometo que eu vou ser curto e objetivo. E porque hoje nós queremos orar e queremos batalhar um pouquinho mais. A parte importante de um relacionamento não são as fases em que as pessoas estão se conhecendo, não são as fases em que as pessoas decidem estar junto, não são as fases em que as pessoas decidem conquistar uma outra. As fases ou a parte mais interessante de um relacionamento não é quando a mulher é bonita, é bela, é inteligente. Não é quando o homem tem interesse e mostra os seus objetivos. E não é quando o homem pega nos seus presentes para poder agradar a sua amada, ou a sua noiva, ou a sua namorada, ou a sua mulher. A parte mais interessante, mais importante dentro de um relacionamento é a área, o lado espiritual. Por que razão? Porque esta área ou este setor é preferida ou preferido do diabo, o inimigo. Quanto a essa área do relacionamento espiritual, ele trabalha fortemente para destabilizar. Por que razão? Porque se o inimigo acaba destruindo a área ou setor espiritual dentro de um relacionamento, não tem como o relacionamento físico ter progresso, ter avanço. Esse sempre foi o objetivo do inimigo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos no livro de João, capítulo de número 10, versículo 10, a Bíblia Sagrada diz que o ladrão só vem senão para quê? Matar, roubar e destruir. 3 verbos que ele sabe conjugar e sabe fazer de melhor. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos no livro de Gênesis, na caída do ser humano, a Bíblia Sagrada diz que quando a mulher estava em uma conversa com a serpente, a Bíblia Sagrada diz que essa serpente manipulou a mulher, colocou palavras e assediou a mulher, dizendo que vocês, se comerem deste fruto, vocês serão igual a Deus. Talvez a ambição e o desejo do coração da mulher de ser também, ou conhecer o outro lado e ter a sensação de ser uma deusa. Ou também pode-se ter a ideia de que a mulher se sentiu conquistada pela serpente, por lhe convencer de que se ela comer dessa árvore, ela será igual a Deus. Essa mulher não sabia o verdadeiro objetivo do inimigo, porque o verdadeiro objetivo do inimigo era destruir a relação que eles tinham com Deus. Uma vez que o diabo perdeu a autoridade, o diabo perdeu o lugar e o relacionamento que ele tinha com o Eterno. Se você estudar o livro do profeta Ezequiel, você vai perceber que a Bíblia Sagrada diz que o inimigo surgiu dizendo assim: eu vou levantar um trono acima do trono do Senhor, eu vou levantar o meu trono e serei grande. Subiu no coração do Lúcifer que ele poderia ser maior que Deus. O desejo, o orgulho acabou incendiando o coração daquele anjo perdido. Assim também, por perder esse lugar, ele não se convence de que também todos aqueles que seguem o Eterno, todos aqueles que seguem o Altíssimo, não devem perder esse relacionamento, essa ligação, essa comunhão. O objetivo do diabo sempre foi destruir relacionamento.
Porque quando ele destrói um relacionamento, ele vai destruir uma nação. E porque a nação começa dentro de um relacionamento, dentro de uma família. O objetivo do diabo é: se eu acabar com um relacionamento, não tem como ter uma família. Se eu acabo com um relacionamento, não tem como ter uma nação. E se não tem como ter uma nação, aí eu consigo dominar e governar esses seres humanos. E porque o diabo sabe muito bem da autoridade que Deus deu no homem. Toda a autoridade da terra o Senhor deu ao homem. O Deus deu autoridade no homem para nomear todos os animais. Deus deu poder e autoridade no homem para dominar a terra e sujeitar. O domínio está no controle do homem. Mas o diabo não se convence de modo algum que esse domínio esteja na mão do homem. O objetivo: eu vou estragar essa ligação, eu vou estragar esse relacionamento, eu vou terminar com essa intimidade que o homem tem. Quando nós hoje olhamos para a nossa realidade, nós percebemos que a taxa de divórcio a cada vez mais aumenta. O diabo está investindo forte em trabalhar na vida sentimental. Eu conheço muita gente e converso com muita gente muito bem sucedida em várias áreas da vida. Sucedido no negócio, bem sucedido na vida acadêmica, bem sucedido em outras áreas técnicas. Pessoas super inteligentes, capacitadas para fazer muita coisa, talentosos, mas quando vão tocar na sua área sentimental, quando vão tocar no seu relacionamento, estão fracassados, estão destruídos, estão deslacerados. Outros não têm esperança que um dia poderá se levantar para poder ter uma família. Quando nós olhamos para o nosso país ou para a nossa realidade, hoje existe uma taxa de crescimento a 30, a 40, a 50. A cada dia está crescendo a taxa de divórcio. Por quê? Porque os homens não estão a dar conta que o problema não está simplesmente ligado às coisas materiais, mas sim está ligado a questões espirituais. O homem está totalmente desligado sobre realidades espirituais. Existem sinais que estão sendo mostrados, existem sinais que estão sendo manifestados, mas o homem está aos seus olhos as coisas que são terrenas, as coisas que ele pode ver, as coisas que ele pode apalpar. Talvez nós podemos dizer que essa taxa vai crescendo, vai subindo por outros fatores ou por outras razões. Como que? Encontramos dentro do relacionamento pessoas autoritárias, pessoas que têm comportamento, ou mulheres que têm comportamento autoritarismo, ou mulheres que querem ser maior que o próprio homem. Isso acaba causando ainda separação. O outro sim é que nós encontramos também fatores de que se uma relação não tiver filho é motivo de separação. Já tive a conversar com pessoas que o próprio marido disse que se até este ano você não engravidar, eu não vou ficar consigo. Homens que tomaram decisões de procurar mulheres fora que poderiam lhe dar um filho. Essa opressão maligna, essa opressão na vida conjugal, nós encontramos na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que Deus prometeu a Abraão que eu vou te dar um filho, vou te tornar pai de geração. Abraão, convencido da promessa, na certeza da promessa, acreditou que Deus poderia fazer alguma coisa assim. A Bíblia diz que ele pegou na sua família, nós conhecemos a história começa em Gênesis capítulo de número 12, rumo à terra prometida, daquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Quando os tempos, os anos estão passando, Sara já perdeu a esperança de que Deus poderá lhe dar esse filho. Por quê? Porque o corpo juvenil que ela tinha já foi embora. O seu rosto agora parece como uma maracujá azeda, já não tem rigor no seu corpo, a beleza e a força no seu corpo já não é a mesma. Já não tem vigor para espremer um filho. Quando ela olha para si, não tem como olhar no deserto, uma terra seca, e acreditar que vai nascer água. Sara estava nessa posição de tal maneira que essa opressão na vida conjugal, que o inimigo estava influenciando tanto, que ela teve uma ideia. Ele disse: já que eu não posso te dar filho
Abraão, pega uma das minhas servas Agar, deita-se com ela e ela te dará um filho, e ali vai ser a nossa descendência. Ali o Senhor vai começar a fazer. Só que é um grande erro. Por que razão? Porque você não pode ajudar Deus numa coisa que Ele já te prometeu. Você não pode endireitar, você não pode esquadriar aquilo que Deus já fez o seu plano. A Bíblia Sagrada diz que o homem faz plano, mas só Deus traz a resposta. Aleluia. Quando nós percebemos que só Deus traz a resposta, o plano de Sara, aos olhos dela está certo. O plano de Sara, aos olhos dela está correto. O plano de Sara, aos olhos dela é a linha mais fácil que eu possa seguir. Quando ela toma essa decisão, ela não sabe que está a trazer problema quando poderia trazer solução, porque Ismael não é o filho da promessa. O filho da promessa tem que nascer das entranhas, tem que nascer do ventre da mulher ou do casal que ele prometeu. Só abro aqui um parênteses para deixar uma declaração. Se Deus prometeu no Gênesis, no princípio, que a mulher poderá produzir, ou seja, a mulher poderá nascer, o homem poderá comer do suor do seu pão, o homem e a mulher deixarão a casa dos seus pais e unir-se e serão uma só carne. Uma promessa foi estabelecida no princípio, que significa, se desde o princípio foi estabelecida uma bênção, o que nós encontramos no meio como maldição, como problema, isso não pode inibir aquela promessa que nos foi dito lá atrás. Isso não pode inibir aquilo que o Senhor já falou para nós. Isso não pode inibir aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Aleluia. Eu gostaria de declarar uma palavra para si. A palavra de Deus tem um sim, tem um amém, tem um certo, tem um cumprimento, tem uma realização. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que a sua palavra não volta vazia, antes realiza o seu propósito. Eu acredito piamente, e não importa os fatores que se levantem dentro da vida sentimental, se temos uma promessa da parte de Deus, Ele irá cumprir. Está escrito na sua palavra que Ele está detrás da sua palavra para fazer cumprir. Deus é fiel na sua palavra, Deus é escravo da sua palavra, Deus é íntegro da sua palavra, Deus acerta na sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria. Deus não pode falar algo que não pode cumprir. Aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Aquilo que Deus diz, vai ser sim, vai ser sim. Mas evangelista, anos estão se contando. Eu já passei em várias fases da minha vida. As fases da tua vida não determinam a promessa de Deus na tua vida, mas a promessa de Deus na sua vida vai terminar todas as fases da sua vida. Sara pensou que aquilo que Deus falou para eles estava se acabando. Até mesmo Abraão estava perdendo a esperança. A Bíblia Sagrada diz que certa vez Deus visitou Abraão e chamou Abraão da sua tenda e disse: Abraão, contra as estrelas dos céus e contra os bagos de areia. Por que isso? Porque Deus estava a levantar o ânimo de Abraão. Talvez Abraão, e nós sabemos que a mulher representa uma influência, o homem representa decisão. A mulher tem uma influência muito grande na vida do seu parceiro. A mulher tem uma influência muito grande na vida do homem, porque quando o homem ou o inimigo não consegue derrubar o homem, quando o inimigo não consegue derrubar o homem, o diabo vai usar a mulher para poder derrubar o homem. Como assim, evangelista? Olha para Sansão. Sansão, um homem forte, um homem juiz que Deus levantou para julgar os inimigos do seu povo. O inimigo tentaram tudo contra ele, mas não conseguiram. Quando perceberam, vamos usar uma mulher para que ela possa nos dar os segredos deste homem. A Bíblia Sagrada diz que então esta mulher deitou-se com Sansão. Quando Sansão estava descansando, a Bíblia diz que Sansão estava descansando na coxa daquela mulher. Então
enquanto Sansão descansava na costa, a Bíblia Sagrada diz que a mulher lhe perguntou: "Ó Sansão, aonde está o teu segredo? Ó Sansão, aonde está o teu mistério?" Escuta uma coisa: aonde está inclinado a tua cabeça, pode ser o pio, pode ser o pico para a tua destruição. Porque quando tua cabeça está inclinado para as coisas deste mundo, você só vai acreditar nas coisas desse mundo. Quando a tua cabeça está inclinado para as coisas do outro mundo, também as coisas vão acontecer desse jeito. Ele estava inclinado na coxa, contou o segredo, conseguiram derrubar, conseguiram tirar a força de Sansão. Que significa, várias vezes o inimigo tentou usar mulheres para destabilizar promessa na vida de muita gente. Olha, que tem um homem que é íntegro, fiel, se desvia de todo o mal, chamado Jó. A Bíblia Sagrada diz que Jó era reto diante do Senhor. Tanta aflição que ele viveu, o inimigo decidiu usar sua própria mulher, dizendo para ele: "Ó Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra." Porque o inimigo usa elemento. Deixa esclarecer aqui algo. Eu não estou a dizer que a mulher é o instrumento do diabo. Nunca e nunca será. Mas o diabo percebe que a mulher tem muita influência na vida do homem. Então quando a mulher falar, vai destabilizar o ser humano. Eu te digo porque eu estou no meio disso. Eu sou casado e eu sei. Certa vez aconteceu isso. Eu me preparei para ir pregar numa igreja que me convidaram. Quando eu ia sair de casa para pregar, a minha esposa chegou e disse para mim: "Amor, aonde tu vais?" Eu disse: "Olha, eu vou pregar porque tenho que estar às 17 horas, vão vir me pegar." A minha mulher disse: "Eu te pedir algo para fazer e você não fez. Já venho há 2 dias a te pedir algo para você fazer." Eu disse: "Eu acabei me esquecendo." Ele disse: "Olha, não vou poder fazer aquilo porque você não fez o que eu tinha te pedido." Ela disse assim: não vale a pena você ir pregar quando você está deixando problema em casa para resolver." Querida, aquilo me destabilizou. Disse assim: "É melhor eu consertar primeiro o que eu tenho que consertar em casa, porque ela já me destabilizou." Eu naquele dia liguei para a pessoa e disse assim: "Eu vou atrasar um pouco, mas primeiro eu preciso resolver e colocar minha casa em ordem. Só assim eu vou pregar." Depois que eu coloquei a minha casa em ordem, quando eu ia sair para poder ir pregar, minha esposa foi a mim atrás e disse assim: "Agora tu não vais pregar assim, eu quero orar por si. Eu creio que quando você subir naquele altar, o Senhor fará grande maravilha." Querido, desde aquele dia nunca subi no altar sem a minha esposa colocar a mão dela na minha cabeça, dizendo: "Estamos juntos." Se o inimigo tenta me usar para tentar te destabilizar, Deus também me usará para poder te levantar, porque não vai acabar com o teu ministério nem com o seu chamado. Deixa eu declarar uma palavra para a sua vida. Ainda que o inimigo tenta destabilizar a tua vida sentimental, Deus te usará para estabelecer a promessa, a graça, o favor, o avanço, o progresso na sua. Preciso de guardanapo, por favor. Oh, eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui. O inimigo várias vezes, sim, vai tentar usar das suas para poder nos destabilizar. Eu gosto da resposta de Jó. Quando Jó ouve a sua esposa a dizer que amaldiçoa esse teu Deus e morra, Jó olha para sua esposa e diz: "Ainda o meu Redentor vive." Aleluia. Ele sabia que tem uma promessa. Eu sou fiel a Ele. Ele vai cumprir. Não importa o como vai fazer, mas vai fazer. Eu olhei para o texto e perguntei: "Senhor, mas o diabo tirou tudo, mas tirou aquela mulher por quê?" Porque Deus está dizendo:
Se é dali onde ele quer tentar humilhar Jó, então é com ela que eu também vou exaltar Jó. É com a mesma mulher que vai ter os filhos que ela perdeu. Se você não compreendeu isso, deixa eu te dizer, o pecado veio por uma mulher. O diabo está dizendo, vou envergonhar elas. Mas Deus disse assim, agora também vou usar uma mulher para dele nascer aquele que vai salvar o homem de pecado. Eu declaro uma palavra, alguém segura aí, eu abro um parênteses para declarar uma palavra para todas as mulheres aqui presentes. Então estou chegando aí, homem, mas só para as mulheres. Ei, mulher, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar o seu ministério, Deus vai usar o seu chamado, Deus vai te usar como instrumento. Se prepare, porque tem coisas no ramos do Espírito que começam a acontecer e vai dar um reboliço na sua. Senta um pouquinho. Estou caminhando para o termo. Quando nós percebemos esses fatores que muito traz dissabores na vida sentimental, e algumas vezes nós vimos que muitos relacionamentos têm a circunstância de que homens e mulheres se tornam Tom e o Jerry, ou nós conhecemos Tom e Jerry, né? O gato e o rato, mulher caçando o homem, homem caçando a mulher. Há muitos fatores ainda primários dentro de um relacionamento, mas nós todos sabemos, se tem uma promessa desde o princípio, vamos viver aquilo que foi dito desde o princípio. Se tem uma palavra desde o princípio, nós vamos viver essa palavra que foi dita desde o princípio. Se tem uma ordem que foi dita desde o princípio, nós vamos andar debaixo dessa ordem que foi dita desde o princípio. Por outro lado, é aqui que eu disse a título da minha introdução sobre a parte mais importante da vida sentimental, que é o lado espiritual. Tem um lado espiritual, e esse lado espiritual que é algo que o inimigo investe de tudo, aonde nós encontramos maldições, onde nós encontramos fatores que são influenciados por esse espírito para atrasar pessoas. Vê? Tem muita gente com uma idade compreensível que já deveria estar casado, que já deveria ter família, mas porque o inimigo investiu fortemente, essa pessoa está atrasada no tempo. Às vezes o lamento é, se eu cresci com a minha irmã, se eu cresci com a minha amiga, por que ela já está casada e eu não? Às vezes quando se chega a esse extremo, nós chegamos a um momento de comparação, de comparar a nossa vida. Por quê? Porque achamos que nós já tínhamos que estar muito avançado, não teríamos que estar aqui muito para trás. Nós já estaríamos muito em frente, não estaríamos aqui muito para trás. Há muita força operando como espírito do quase. Pessoas que relacionamento só chegam no quase, pedido chegou no quase, casamento chegou no quase, apresentação chegou no quase. Certa vez alguém chegou para mim e disse assim: evangelista, todas as vezes que na minha família marcam a minha data de apresentação, morre alguém, eles dão mais atenção no problema do que dá atenção na solução. Eu estou construindo família, mas eles adiam a minha exaltação, adiam o meu evento por causa de um óbito, por causa de uma situação. A última vez que aconteceu não tinha óbito, mas veio um tio da província, estava doente, disseram: não podemos juntar dinheiro para fazer a apresentação, diz na família do teu noivo que vamos adiar para o próximo ano, porque nós vamos primeiro recuperar a saúde. Ela disse assim: eu estou cansada com isso, eu sei que eu sou a menor da minha família, mas tudo que eles falam acaba acontecendo. Eu olhei para ela, eu sou altamente perigoso. Eu disse assim: um camarada não conhece tua história, não sabe como você nasceu, viveu todo o tempo na província, agora que está no momento de desgraça ou de doença, está a atrapalhar o teu ou a tua apresentação. Eu disse assim: escuta, hoje mesmo você não vai falar com o marido da tua família,
dobra o teu joelho nesse altar. Ela estava na fila depois do culto. Eu disse: dobra o joelho nesse altar. Reivindica as promessas de Deus na sua vida. Diga: eu não nasci para ser humilhada, nem para ser envergonhada. Se tem um Deus na minha vida, oh Deus, revela-te para mim. Se é verdade que a palavra que eu ouvi nesse altar da boca do teu servo, Senhor, venha fazer e torná-la real na minha vida. Querido, essa mulher dobrou o joelho conforme lhe orientei. Quando levantou, perguntei: evangelista, já orei, o que eu vou fazer? Eu falei: volta na casa, na tua casa e nos teus familiares, senta com o teu pai, com a tua mãe, diz assim: a apresentação vai sair, ouve o que eles vão dizer. Eles assim vão dizer que é falta de respeito. Eu disse: está debaixo da palavra do profeta, vai e faz. Ela chegou diante deles e disse assim: papá e mamã, eu saí da igreja agora, eu vi dizer que não vamos adiar minha apresentação. A mãe lhe perguntou: e onde é que vamos tirar o dinheiro? Ela disse: eu não sei, eu só sei que meu Deus é provedor, e que meu Deus, na ausência de recurso, Ele é dono do ouro e da prata, Ele pode fazer muito mais. Querido, deixa lhe dizer a boa notícia. No sábado passado, ela estava fazendo a apresentação para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vim declarar uma palavra que: ei, não importa quantas coisas querem tentar mudar na tua vida, se Deus tem uma coisa que Ele vai cumprir, Ele vai até o fim contigo. Se Deus tem alguma coisa que Ele disse, podes crer. Não importa, não depende de circunstância, nem de fenômenos naturais. Depende de uma palavra, depende de uma ordem, depende de um decreto, depende de... Estou caminhando para o fim. Eu disse que vamos orar um pouquinho. Eu tenho mais 10 minutos a 8 minutos. Escuta, o texto que nós acabamos de fazer a leitura fala sobre Zelofeade. Zelofeade da tribo de Manassés. A Bíblia Sagrada diz que a nação de Israel tinha feito censo e tinha mandado contar todos os homens para poder distribuir as terras. E esse homem Zelofeade, ele não tinha filhos, ele só tinha filhas. Existia lei que as mulheres naquela época, e você sabe que elas se mantinham em silêncio e não tinham voz naquela época. Então esse homem só tinha 5 filhas e não teve filho. Essas mulheres decidiram se levantar e ir atrás daquilo que lhes pertence. Era um decreto que não pode ser mudado. Um decreto que foi estabelecido e tinha que ser assim. Essas 5 mulheres olharam para a situação e disseram assim: nós não vamos ficar aqui. Nós não precisamos estar aqui de mão cruzada, sentado, confortável, e ver que os outros estão recebendo. Quando eles chegam diante de Moisés, ele diz assim, que o nosso pai, ele não estava no grupo dos rebeldes que se levantou contra o Senhor. Ele morreu no seu próprio pecado. Há comentários que dizem que o seu próprio pecado era considerado de não ter filho homem naquela época. O outro, talvez seja porque ele mesmo morreu no seu próprio pecado, porque se rebelou contra o grupo que se levantaram contra Moisés ou contra o Senhor. É comentário, mas o que eu acredito é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Eles disseram que ele não fez parte da rebelião. Ele morreu sem filho, rapaz. A Bíblia Sagrada diz que elas disseram: dá-nos a parte que cabe ao nosso pai. O que nós vimos nessa história é 5 mulheres que estão decididas mudar o curso, estão decididas mudar a história, estão decididas mudar a circunstância da sua família. Eles estão decididos dizer que a minha família, todos nascemos mulheres, e disseram que não temos a direito à herança, mas isso vai mudar até hoje. Talvez eu vou baixar e vou realizar. Vou trazer a realidade, vou contextualizar no nosso contexto. Talvez muita gente aqui na sua família, para casar é difícil. Se casam, tem que ser da prima
prima ou do primo que casam, é só na barriga da tia. Agora, na barriga da sua mãe há uma grande resistência, há uma grande dificuldade, há uma grande oposição de se casar. Talvez eu estou a falar para pessoas que estão aqui, que dentro da sua família há uma resistência de mulheres gerarem, e isso tem causado vergonha, tem causado rejeição, tem feito com que muitas mulheres falam mal em roda. Tem gente em relacionamento que estão a sofrer humilhações, agressões. Por quê? Porque tem opressões conjugais de forças espirituais, dizendo e orientando, decretado como lei, que nessa família ninguém vai casar, nessa família ninguém vai prosperar, nessa família ninguém vai ter um relacionamento. Eu sou, dentro da minha família, existe um espírito chamado poligamia. A poligamia dentro da minha família era tão, por quê? Porque meu pai teve 4 mulheres. Eu sou filho único de uma relação. Quando minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha meus 3 anos de idade. Meu pai, eu vivi de casa em casa, de madrasta em madrasta, andando por aí. Por quê? Porque relacionamento mal resolvido. Eu conheço os meus irmãos da parte de pai e da parte da mãe. Quando minha mãe percebeu que eu sou maltratado, me recebeu, o próprio meu padrasto começou a me maltratar de tal maneira que eu já não acreditava. Eu entrei na vida de grupo muito cedo. Eu comecei a entrar na vida de grupo, me tornei um dos grupos muito forte no prenda, na altura. Eu, quando andava, todo mundo olhava para mim e talvez dizia que esse camarada ou polícia lhe matará, ou vamos lhe encontrar na rua estendido. Mas só que eles não sabiam que Deus estava a nascer um homem. O Senhor colocou uma semente na barriga de uma mulher para mudar a história. Assim como Gideão era o menor da sua casa, parece o insignificante da sua tribo, é ali onde Deus estava a dizer: Leu, não importa como é tua história, não importa como é a história do teu pai, mas eu estou a te tirar, eu estou a te levantar para você mudar isso, para você contornar isso, para você dar uma reviravolta nisso. Escuta, querido, quando muitos pensaram que eu vou continuar o Senhor adiante, é ali onde Deus estava a mudar o meu nome, é onde Deus estava a mudar a minha história, é onde Deus está a dizer: ei, se na tua família só tem registro de que um homem tem que ter 4, 5, se teu avô, meu avô teve 4 mulheres, Deus estava a dizer: ei, Leo, você não vai repetir a mesma história que eles tiveram, você não vai ter o mesmo percurso que eles tiveram, você será marido de uma única mulher, eu te exaltarei. Escuta, se você não percebeu, tem 3 tipos de pessoas que nascem nessa terra. A primeira pessoa que eu tenho mas só 5 minutos, o leão se solta. Quando nós percebemos, tem 3 pessoas que nascem nessa terra. Homem de Deus, Tomás, o primeiro homem ou primeira pessoa que nasce nessa terra, ele nasce para contar história. A segunda pessoa que nasce nessa terra, ele nasce para ouvir história. A terceira pessoa que nasce nessa terra, ele não nasce para ouvir história, ele não nasce para contar história, ele nasce para ser a história. Eu vim declarar para a vida de alguém que aqui está: ei, você nasceu para ser a história da sua família. Se alguém disse não vai acontecer, então começa aqui. Ei, vai começar por você, porque você será o protagonista da história da tua família. Você será o que eles não esperam, você será o que eles não acreditam, você será o que eles nunca imaginaram, você será o que eles nunca tiveram expectativa, você será aquilo que eles não preveram, você será o imaginário, você será o fenômeno, você será a ungida. Eu vim declarar para a vida de alguém: só quem veio para mudar a história, só quem veio para quebrar paradigma, só quem veio para mudar lei. Eu vim declarar para mudadores de lei: não importa o nível de lei de maldição que colocaram na tua família, Deus irá usar você para
muda a tua história. O leão está solto e vamos embora. Flávio, eu estou a declarar para alguém que está aqui. Eu estou a declarar para alguém que está aqui: a tua história vai ser mudada. Você vai mudar a tua história da tua família. Evangelista, a história da minha família. Ninguém nasce, ninguém casa, ninguém tem relacionamento saudável. Ei, vai começar por você. Você é mudador de história. Se você não compreendeu, hoje, dia 6 de agosto de 2024, no reino de Deus, está sendo um dia registrado de dia de mudança para a tua vida, para a tua família, para a tua história. Eu vim declarar que hoje, segura aí, segura aí, segura aí, haverá mudança. Não importa quem é que fez, não importa qual é a lei, não importa aonde colocaram. Eu vim pregar para alguém. Hoje, segura aí, será um dia